Há momentos em que a alma fica em silêncio e ainda assim entende algo que as palavras não conseguem dizer. Quando você vê uma foto antiga, quando apaga mais uma vela, quando abraça alguém que ama e por um segundo sente essa verdade incômoda no peito, isso não fica para sempre. Você também já sentiu isso. Nem sempre você diz, nem sempre compartilha, mas está aí a consciência de que o tempo corre, de que a vida passa, de que um dia esta história na Terra vai terminar. E talvez você tenha tentado fugir dessa ideia, enchendo seus dias de ruído, ocupação e pendências. Ou talvez a tenha enfrentado com medo, perguntando-se o que resta quando tudo que é visível se apaga. Mas hoje, Deus não quer que você viva nem distraído, nem aterrorizado. Ele quer lhe dar uma esperança firme. No Salmo 39, 4 e 5, lemos: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Eis que deste aos meus dias um termo curto. Deus não lhe mostra a fragilidade da vida para deixá-lo vazio, mas para despertá-lo para o que realmente permanece. Esta mensagem não vem para tirar sua paz, vem para colocá-la em ordem. Vem para lhe ensinar que esta vida é breve. Sim, mas não é absurda. Que seus dias contam, que suas lágrimas contam, que aquilo que você semeia aqui diante de Deus não se perde. Então fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a maneira como você olha para o tempo que ainda lhe resta. E antes de continuar, escreva nos comentários esta declaração: minha esperança está em Cristo. Escreva com fé. Escreva como uma âncora para o seu coração. Respire fundo e agora sim, vamos juntos ouvir o que Deus quer lhe dizer sobre esta vida que passa e sobre a eternidade que já começou a chamá-lo. Noémia 1. Essa verdade que todos conhecem, mas ninguém quer encarar de frente. Você sabe que um dia vai partir deste mundo. Você sabe, não precisa que ninguém lhe lembre, porque essa verdade já vive em algum canto silencioso da sua alma. Você conheceu cedo, quando viu pela primeira vez a dor entrar em uma casa. Quando ouviu o nome de alguém que já não estava, quando olhou um caixão, uma cama de hospital, uma despedida que não teve retorno. Você sabe que esta vida não fica para sempre. E ainda assim, muitas vezes vive como se o tempo fosse inesgotável, como se o amanhã estivesse garantido, como se sempre houvesse outra oportunidade para dizer o que você não disse, para obedecer ao que Deus lhe mostrou, para consertar o que você vem deixando quebrado há tanto tempo. E aí está uma das armadilhas mais silenciosas do coração humano. Nem sempre é o pecado escandaloso. Às vezes é o adiamento. Às vezes é continuar enchendo a agenda com coisas urgentes, enquanto o eterno fica esperando na porta. Você se ocupa, corre, resolve, produz, responde, sobrevive. E sem perceber, passa dias inteiros investindo seu fôlego em coisas que não pode reter. Coisas que hoje parecem gigantes e daqui a pouco nem sequer terão nome na sua memória. Então chega a noite, os ruídos se apagam, sua alma fica a sós com você. E surge aquela pergunta que não precisa gritar para te estremecer. Se amanhã eu não acordar, estou realmente vivendo ou apenas passando de um dia para o outro? Isso não é morbidez, isso é honestidade. O mórbido não é lembrar que você é frágil. O perigoso é fingir que não é. O perigoso é viver adormecido, adiando uma conversa com Deus que você já não deveria adiar, adiando um perdão, adiando uma decisão, adiando um retorno. Porque a alma sabe quando está usando o tempo para se esconder, em vez de usá-lo para obedecer. E você já sentiu isso. Já sentiu esse desconforto estranho quando tudo parece estar bem por fora. Mas por dentro, algo lhe diz que você está gastando a vida no passageiro e deixando intacto o que realmente precisa ser rendido diante do Senhor. Tiago 4,14 diz: Vós não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida. Sois, de fato, neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa.
Que imagem tão simples, que imagem tão impossível de ignorar. Neblina, não pedra, não ferro, não montanha. Neblina, algo que está, mas não se pode segurar, algo que parece cobrir tudo por um momento e depois desaparece sem pedir permissão. Deus não lhe diz isso para roubar sua paz. Ele diz para despertá-lo, para que você deixe de tratar seus dias como se fossem uma posse e comece a vê-los como que são, um empréstimo sagrado. Você já viu a neblina pela manhã? O sol nasce e no começo parece que tudo está coberto, como se aquela camada branca fosse permanecer ali por horas. Você a vê densa, presente, quase dona da paisagem. Mas passam alguns minutos, a luz avança e o que parecia tão firme começa a se desfazer. Não faz barulho ao ir embora. Não anuncia sua saída. Não se despede. Simplesmente já não está. Assim também acontece com a vida. Um dia você é criança, depois está com pressa querendo crescer. Mais tarde diz que não tem tempo. Depois olha fotos antigas e se pergunta em que momento os anos passaram. Em que momento seu corpo mudou? Em que momento pessoas que você jurava que sempre estariam foram embora? Em que momento você chegou até aqui? E quando você encara isso de frente, algo se organiza por dentro. Porque lembrar do seu fim não tira a vida de você, devolve perspectiva, ajuda a separar o que tem peso do que só faz barulho. Faz você entender que não vale a pena continuar gastando o coração com aparências, competições vazias, feridas antigas, caminhos que não nasceram em Deus. Lembra que há palavras que você precisa dizer hoje, orações que precisa fazer hoje, abraços que precisa dar hoje, pecados que precisa soltar hoje. Hoje, não quando tiver mais calma, não quando tudo se ajeitar, não quando sentir menos medo. Hoje, olhe para este dia como exatamente o que ele é. Um presente emprestado, não seu. Emprestado. Respire assim. Caminhe assim. Pergunte a si mesmo com sinceridade. Estou investindo este dia no que realmente importa? Estou vivendo de uma maneira que honra o Deus que me deu fôlego? Estou semeando algo que permaneça quando tudo o mais se dissipar? Porque a honestidade diante da morte é o primeiro passo para uma vida que realmente vale a pena. E talvez era isso que você precisava ouvir hoje. Não para entristecer, mas para despertar novamente. Hoje Deus sussurra a você: Filho meu, não lhe dei estes dias para que você os desperdice com o que se dissipa. Eu os dei para que você semeie o eterno. Guarde isso no coração. Porque quando você começa a lembrar que a vida é breve, também começa a descobrir como vivê-la com peso, com verdade e com propósito. E essa sabedoria não nasceu ontem. Homens de outros tempos já haviam aprendido a encarar de frente essa brevidade. Mas o que fizeram com essa verdade, isso muda completamente a maneira como você também pode viver a partir de hoje. No Êmero 2, o mundo antigo já sabia essa verdade. Há muito tempo, antes de você nascer, antes de existirem todas as distrações que hoje preenchem seus dias, já havia homens que olhavam a passagem do tempo com uma seriedade que incomoda. Homens cercados de poder, riquezas, reconhecimento, influência e ainda assim perseguidos pela mesma verdade que também visita você em silêncio. Isso acaba. Um deles, tendo praticamente o mundo em suas mãos, lembrava a si mesmo que podia deixar esta vida a qualquer momento e que essa possibilidade deveria ordenar o que fazia, o que dizia e até o que pensava. Outro observou que o problema não era que a vida fosse curta demais, mas que o ser humano a derrama em coisas vazias, como alguém que quebra sem perceber o copo que carregava cheio nas mãos. E quando você ouve isso, algo dentro de você responde, porque você sabe que é verdade. Sabe o que é olhar para trás e perceber que gastou energia com preocupações pequenas, com caminhos que não alimentam a alma, com conversas que não deixam fruto,
com metas que prometiam muito e no final não puderam tocar o vazio mais profundo. Sabe o que é ter dias cheios e um coração seco. Sabe o que é riscar tarefas e ainda sentir que algo essencial ficou sem cuidado. Por isso, essas vozes antigas ainda ecoam, porque tocaram uma ferida real, viram que lembrar da morte muda a maneira de viver. Viram que quem sabe que seus dias são limitados, aprende a olhar diferente, a escolher diferente, a soltar diferente. Mas, embora tenham enxergado bem o problema, não puderam levá-lo até a resposta completa. Chegaram à porta, sim. Entenderam que a brevidade da vida deveria despertá-lo. Entenderam que viver adormecido é uma tragédia. Entenderam que o tempo mal usado se torna uma perda que não volta, mas a saída que ofereciam era pequena demais para o tamanho da fome humana. Era como dizer: aceite o seu fim, seja digno, faça o melhor que puder, mantenha-se firme e quando chegar a noite, tudo simplesmente acaba. Ponto final. Sem mais. Sem resposta para o clamor mais profundo. Sem água para a sede eterna que você carrega dentro de si. E é aí que o seu coração percebe que isso não basta, porque você não foi feito apenas para administrar melhor os seus dias. Você foi feito para desejar algo que não cabe dentro dos dias. Eclesiastes 3:11 diz com uma ternura e uma precisão que atravessam a alma: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração deles. Leia isso novamente dentro de você. Eternidade no seu coração. Não uma ideia passageira. Não uma curiosidade. Não um medo irracional. Eternidade. Por isso, não é suficiente quando dizem: viva bem enquanto puder. Porque há algo em você que responde: precisa haver mais. Precisa haver um sentido que a sepultura não possa engolir. Precisa haver uma resposta que não termine em resignação. Esse grito interior não é fraqueza, não é imaturidade, não é incapacidade de aceitar a realidade. É o rastro de Deus dentro de você. É a marca do Criador em seu interior, lembrando que você foi criado para mais do que este mundo pode oferecer. O mundo pode ensiná-lo a olhar a brevidade da vida. Pode até levá-lo a valorizar melhor suas horas, mas não pode curar o vazio que se abre quando você pensa no fim. Não pode abraçar esse lugar dentro de você que não apenas teme morrer, mas anseia permanecer. Não pode responder a essa parte da sua alma que não quer apenas durar mais, mas encontrar algo que mereça durar para sempre. É como caminhar sob um sol escaldante, com a garganta seca, os lábios rachados, o corpo pedindo água, e alguém se aproximar para oferecer uma fotografia perfeita de um copo gelado. A imagem é nítida. A condensação no vidro parece real. Quase dá para sentir o alívio só de olhar. Mas você não pode beber uma fotografia. Ela não pode entrar na sua boca. Não pode descer pela sua garganta. Não pode devolver a vida. Assim acontece com a sabedoria humana quando toca no tema da morte. Ela mostra algo verdadeiro. Sim, a vida é breve. Sim, você precisa despertar. Sim, precisa viver com intenção. Mas quando sua alma pergunta o que fazer com a fome de eternidade, a imagem não basta. Só Deus pode lhe dar a água verdadeira para a sede que Ele mesmo permitiu que você sentisse. Por isso, quando os conselhos do mundo o fizeram pensar, mas não descansar, você não estava errado. Quando certas palavras pareceram profundas, mas não puderam sustentá-lo na noite, o problema não era você. Era que sua alma estava reconhecendo sua medida real. Sua alma não foi criada para se contentar com ideias elegantes. Foi criada para encontrar a verdade viva. O mundo antigo abriu a porta certa, mas ficou parado no limiar. Viu o mistério, mas não conseguiu entrar por completo. Tocou a ferida, mas não tinha o remédio. Apontou para cima, mas não conhecia plenamente o rosto daquele que colocou a eternidade no seu coração. E, ainda assim, algo do que eles buscavam prepara o terreno para o que vem.
porque falavam de uma ordem por trás de todas as coisas, de uma razão que sustenta o universo, de uma voz silenciosa que dá sentido ao caos. Não entenderam tudo, mas estavam tocando uma verdade maior do que imaginavam. E quando você descobre como essa busca encontra sua resposta, tudo começa a se encaixar de uma maneira que pode transformar completamente a forma como você olha a vida e também a morte. Número 3. Buscavam algo, e esse algo tem nome. Você não nasceu em um mundo vazio. Embora às vezes tudo pareça desordenado, embora às vezes você olhe para a sua história e veja apenas pedaços quebrados, dentro de você há uma intuição profunda que diz que por trás de tudo isso precisa haver sentido. Que o sol não nasce por acidente, que o mar não conhece seu limite por acaso, que a sua alma não anseia por verdade, amor e eternidade sem razão. Há séculos, o ser humano sente isso. Olhou para o céu, sentiu o peso do tempo, percebeu a ordem secreta das estações, da vida, da consciência, e suspeitou que por trás do ruído do mundo existe uma voz mais profunda, uma sabedoria que sustenta tudo. Uma palavra silenciosa que mantém de pé o que parece frágil. Os homens da antiguidade também buscaram isso. Não estavam completamente cegos. Sabiam que nem tudo era caos. Percebiam que havia uma ordem por trás do universo, uma espécie de harmonia invisível que dava forma às coisas, que mantinha o ritmo da criação, que colocava limite às águas e curso aos astros. Sentiam que precisava haver uma razão por trás de tudo, algo que explicasse por que o mundo não se desfaz, por que o coração humano continua buscando sentido mesmo em meio à dor. Porque a vida parece carregar uma direção, ainda que muitas vezes não a entendamos. Mas até aí chegavam. Uma força, um princípio, algo elevado, distante, imenso, mas impessoal. E talvez você também já tenha passado por isso. Talvez tenha sentido que precisa haver algo mais, algo superior, algo verdadeiro, mas não sabia como nomear. Talvez tenha contemplado a beleza de uma manhã, o peso de uma despedida ou o silêncio de uma noite difícil e percebido que o mundo não pode ser apenas matéria e dias que passam, que precisa haver alguém ou algo sustentando o fio de tudo isso. E, ainda assim, quando você tem apenas uma ideia, seu coração continua sentindo distância, porque uma ideia não abraça, uma força não escuta o seu choro, um princípio não entra no seu quarto quando você está quebrado. Um conceito pode impressionar, mas não pode salvar. E é aí que o Evangelho entra como uma luz que rompe séculos de escuridão. João 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo era Deus. E alguns versos depois, em João 1,14 diz algo que muda tudo para sempre. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pare por um instante. Leia isso dentro de você. Aquela ordem que o coração humano apenas intuía não era uma energia sem rosto. Não era uma lei flutuando no universo. Não era um pensamento eterno sem nome. Era uma pessoa. Era Cristo. O mesmo que caminhou por estradas empoeiradas. O mesmo que tocou leprosos, o mesmo que estendeu suas mãos numa cruz, por amor a você. Isso significa que o centro do universo não é uma força fria, é um coração. A ordem por trás de tudo tem rosto, tem voz, tem mãos, tem misericórdia. O que sustenta as galáxias é o mesmo amor que um dia se deixou pregar para resgatar você. O que dá equilíbrio à criação é o mesmo Senhor que toma a sua vida quebrada e ainda diz que pode fazê-la nova. Você não está vivendo dentro de um mecanismo sem alma. Está vivendo em um mundo sustentado por Cristo. E quando você entende isso, algo dentro de você descansa de uma forma que nenhuma sabedoria humana poderia alcançar. É como uma criança que cresceu sem conhecer o pai. Durante anos, ouviu rumores. Disseram que ele existia. Encontrou uma foto antiga, uma assinatura borrada, um sobrenome repetido em papéis antigos.
Toda a sua vida foi uma busca por alguém que era apenas uma ideia incompleta. Algo real, sim, mas distante. Algo importante, sim, mas sem abraço, até que um dia alguém bate a porta. E quando ela abre, não encontra uma teoria, não encontra outro papel, encontra um rosto, encontra olhos nos quais se reconhece, encontra braços abertos, encontra uma voz que diz: "Filho, aqui estou." Foi isso que aconteceu quando o Verbo se fez carne. Deus deixou de ser uma suspeita distante e se tornou alguém que você pode olhar, amar, seguir e conhecer. Por isso, se alguma vez você buscou respostas na sabedoria humana, em livros, em pensamentos profundos, e ainda assim sentiu que faltava algo, você não estava errado. Sua alma não estava procurando uma explicação mais elegante. Estava procurando uma pessoa. Estava procurando o Cristo vivo. O mundo buscava uma razão para tudo. Deus lhe deu algo melhor. Deu a si mesmo. E hoje, Ele sussurra com ternura: o que tantos buscaram às cegas, você já tem diante de si. Eu não sou um conceito. Sou o seu Pai. E conheço você pelo nome. E quando você descobre que por trás de tudo não há um vazio, mas um Deus pessoal que ama você, então a pergunta sobre a morte deixa de soar como uma porta fechada e começa a se transformar em algo completamente diferente. Número 4. A pergunta que ninguém pode evitar. Há uma pergunta que vive escondida por trás de muitas outras perguntas que você faz a si mesmo. Por trás da sua ansiedade pelo amanhã, por trás desse desejo de ter tudo sob controle, por trás de noites em que você não sabe por que se sente inquieto, mesmo quando aparentemente tudo está bem. A pergunta é esta: o que acontece quando eu morrer? Não importa o quanto você tente se distrair. Não importa se é jovem ou se já viu muitos anos passarem. Não importa se hoje você se sente forte ou se carrega cansaço por dentro. Essa pergunta aparece, às vezes não com palavras claras, mas como uma sensação, um peso, um incômodo, uma sombra que atravessa a alma e lembra que esta vida não dura para sempre. E não, isso não faz de você fraco, não faz de você covarde, faz de você humano. Porque você não foi criado como uma pedra que apenas existe sem pensar. Você sabe que está vivo, você sabe que um dia vai partir. Tem consciência de si mesmo, consciência do tempo, consciência do fim. E essa consciência pesa. Às vezes, pesa tanto que você faz de tudo para não encará-la de frente. Enche seus dias de ruído, se distrai, trabalha, corre, olha mais uma tela, busca outra conversa, outra tarefa, outra preocupação. Qualquer coisa para não ficar sozinho com essa pergunta. Mas, mais cedo ou mais tarde, quando o volume do mundo diminui, ela volta. Numa madrugada, numa notícia, numa despedida, no diagnóstico de alguém próximo, num funeral, numa dor inesperada no corpo, ela volta e bate à porta da alma. E o mais belo, escute bem isto, é que Deus não fez você consciente da morte para torturá-lo. Não colocou essa pergunta dentro de você para deixá-lo preso. Na angústia, não lhe deu essa sensibilidade para que viva tremendo. Ele a deu para empurrá-lo em direção a ele, para que você entenda que não foi criado para viver adormecido, para que deixe de correr em círculos ao redor do passageiro e levante os olhos para aquele que tem a resposta que o seu coração precisa. Porque Deus nunca revela uma ferida sem também oferecer o remédio. Nunca mostra uma necessidade sem também estender a mão. Hebreus 2, 14 e 15 diz com uma força que atravessa o peito, para destruir, por meio da morte, aquele que tinha o poder da morte. Isto é, o diabo, e libertar todos os que, pelo medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Leia devagar por dentro. Por toda a vida sujeitos à escravidão. Ou seja, o medo da morte não fica quieto num canto. Ele entra na forma como você vive, se infiltra nas suas decisões, faz você se apegar demais, faz você fugir de conversas profundas,
Faz você buscar controle onde não existe. Faz você viver com uma ansiedade que às vezes nem sabe nomear. Essa corrente nem sempre faz barulho alto. Às vezes é silenciosa, mas aperta do mesmo jeito. Talvez por isso seja tão difícil descansar. Talvez por isso perder doa tanto. Talvez por isso envelhecer, soltar, mudar, despedir-se machuque tanto. Porque no fundo, essa antiga escravidão continua sussurrando que tudo termina em escuridão, silêncio e ausência. Mas Cristo não veio apenas dar palavras bonitas sobre o fim. Não veio explicar a morte como quem dá uma aula à distância. Veio entrar nela. Veio enfrentá-la. Veio quebrar o seu poder por dentro. Veio conquistar aquilo que o aterrorizava para que você não vivesse mais sob o chicote desse medo. Pense em uma casa longa, antiga, silenciosa. No fim do corredor há uma porta fechada. Ela sempre esteve ali. Desde criança você aprendeu a não tocá-la. Passa diante dela, mas acelera o passo. Organiza seus móveis longe daquele lado da casa. Enche os cômodos de ruído, de planos, de distrações, de visitas, de luzes, de qualquer coisa que ajude a esquecer que no fim do corredor aquela porta continua ali. Você nunca a abre, nunca pergunta demais, nunca quer falar sobre ela. Mas toda a sua vida, sem perceber, foi organizada em torno desse medo. Até que um dia chega alguém que não tem medo dessa porta, caminha direto até ela, toca com calma, abre completamente, e do outro lado não sai escuridão para engolir você, mas luz, ar, esperança, presença. Foi isso que Jesus fez com a morte. Não a contornou, não a enfeitou, não a negou. Ele a abriu. Por isso, não fuja dessa pergunta. Leve-a em oração exatamente como está, sem maquiagem espiritual. Diga ao Senhor: tenho medo. É difícil pensar nisso. Às vezes o fim me angustia. Às vezes não sei como soltar esse peso. Mas creio que Tu és maior do que o meu medo. Essa oração honesta vale mais do que 1000 frases vazias, porque Deus não lhe deu consciência da morte para assustá-lo. Ele a deu para que você corresse para os seus braços. E quando você corre até Ele com essa pergunta que ninguém pode evitar, Ele não o deixa sozinho com o eco do medo. Ele responde com uma verdade tão grande, tão viva e tão definitiva, que transforma completamente a maneira como você olha para o que vem depois. Número 5. A resposta que o mundo não pode dar. O mundo tem muitas formas de falar com você sobre a morte, mas quase todas acabam deixando você igualmente vazio. Alguns dizem que você deve aceitá-la como quem aceita a chuva, o passar das estações ou o desgaste dos anos. Outros empurram você a viver rápido, a se encher de experiências, a espremer cada dia como se o excesso pudesse silenciar o medo. E outros, talvez os mais comuns, simplesmente aconselham que você não pense nisso, que mude de assunto, que foque no presente, que não complique. E enquanto tudo está calmo, enquanto a saúde parece firme, enquanto ninguém próximo vai embora, essas respostas até podem soar razoáveis, podem soar inteligentes, até tranquilizadoras. Mas há momentos em que essas frases se quebram nas mãos. Elas se quebram quando você entra em um hospital e até o ar parece pesado. Se quebram quando o médico fica em silêncio 2 segundos a mais do que o normal. Se quebram quando você vê alguém que ama se apagar pouco a pouco e não há discurso humano que seja suficiente para sustentar essa dor. Se quebram quando a morte deixa de ser uma ideia distante e se torna uma presença que toca a sua casa, a sua mesa, o seu peito. Nesse momento, aceite não basta. Viva ao máximo, soa vazio. Não pense nisso, se torna impossível. Porque há dores que arrancam pela raiz todas as respostas superficiais e obrigam você a perguntar se existe algo mais forte do que o fim. E aí está a diferença profunda entre o que o mundo pode dar e o que Deus oferece.
O mundo, no melhor dos casos, ensina você a se resignar. Deus não chama você à resignação. Deus anuncia vitória. Não uma vitória inventada para acalmar por um tempo. Não uma frase otimista para ajudar a suportar uma perda. É uma vitória real, comprada, atravessada na carne, selada em um túmulo vazio. 1 Coríntios 15, 54 e 55 diz com um tom que não se parece em nada com resignação. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, a tua vitória? Ouça como a palavra fala. Não está abaixando a cabeça diante da morte, está levantando a voz diante de um inimigo vencido. Paulo não está dizendo, tente se sentir melhor em relação ao fim. Não está dizendo, encontre uma maneira digna de aceitar o inevitável. Ele está dizendo algo muito maior. Está dizendo que a morte perdeu o seu aguilhão, que aquilo que parecia invencível foi atravessado por Cristo e ficou sem o poder que antes tinha. Como um guerreiro que viu cair o tirano que aterrorizava a todos, Paulo olha para a morte de frente e pergunta: é só isso? Era isso que mantinha o ser humano em escravidão? Era isso que parecia definitivo? Cristo já entrou ali. Cristo já deixou claro que o sepulcro não tem a última palavra. Você já viu uma criança ter medo do escuro? Quando a casa fica em silêncio e o quarto se enche de sombras, qualquer ruído pequeno vira ameaça. O que de dia era um canto comum, à noite parece outra coisa. E a criança se encolhe, chama, treme, imagina perigos. Mas então o pai entra. Nem sempre faz a noite desaparecer de imediato. Às vezes simplesmente entra, acende a luz, caminha pelo quarto, abre o armário, afasta a cortina e diz com calma: veja, eu estou aqui. Não há nada a temer. E a criança respira, não porque de repente entendeu toda a escuridão, mas porque já não está sozinha dentro dela. Foi isso que Cristo fez. Não tirou a morte do mapa humano. Entrou nela primeiro, a percorreu, a atravessou. E agora, quando você pensa nesse limiar que tanto assusta, já não está pensando em um território desconhecido onde ninguém pode acompanhar você. Está pensando em um lugar pelo qual o seu Salvador já passou e onde a presença dele espera por você. Isso significa que o crente não vive negando a morte, mas também não vive curvado diante dela. Ele a encara de outra forma. A olha a partir da cruz e da ressurreição. A olha sabendo que o aguilhão foi arrancado. A olha sabendo que a sepultura já não é um abismo sem fundo, mas uma porta que Cristo transformou em passagem. Por isso, da próxima vez que o medo visitar você, não entregue a casa inteira a ele. Não deixe que se sente no centro da sua mente, como se fosse dono da sua paz. Responda com a palavra. Diga em voz alta, ainda que com a voz tremendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não como uma frase vazia, mas como a declaração de alguém que sabe quem foi adiante dele. O mundo ensina você a viver com a morte como uma sombra permanente. Cristo ensina você a viver sem medo dela. E isso não é poesia, não é exagero, não é consolo barato para corações frágeis. É uma verdade tão sólida, tão concreta, tão viva, que quando Paulo mais adiante falar da morte quase como um ganho, não será para soar profundo. Será porque, em Cristo, essa vitória é literal. No Hémero 6, morrer não é perder, é receber. Há frases na Bíblia que não apenas se leem, mas se sentem como um impacto santo no peito. E esta é uma delas. Paulo a escreveu sem conforto, sem garantias, sem saber se sairia vivo. Não a escreveu de uma casa tranquila, nem de um jardim, nem depois de receber boas notícias. Escreveu acorrentado. Escreveu com a sombra de uma possível execução diante dos olhos. E ainda assim, no meio dessa incerteza que tiraria o fôlego de qualquer um, disse algo que desafia toda a lógica humana. Filipenses 1:21 diz: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer
é ganho. Que forma de falar, que tipo de liberdade interior é necessária para dizer algo assim? Ele não disse que morrer era tolerável. Não disse que morrer era menos ruim do que parecia. Disse ganho. Escute bem essa palavra, ganho. Não perda, não ruína, não desgraça final. Ganho. Como alguém que fecha um livro de contas e, ao revisar tudo, descobre que o que vem é melhor do que tudo que fica para trás. E isso só faz sentido se do outro lado não houver vazio. Só pode dizer isso quem sabe quem o espera. Paulo não estava apaixonado pela morte. Estava apaixonado por Cristo. E quando você ama de verdade alguém que já está do outro lado, o fim deixa de parecer uma queda no abismo e começa a se parecer com uma chegada longamente esperada. Isso muda completamente a maneira como você olha para este mundo, porque enquanto seu coração acredita que tudo termina aqui, você viverá se agarrando a tudo com desespero. Vai querer reter cada fase, cada pessoa, cada conquista, cada momento, como se soltá-los fosse desaparecer. Mas quando Cristo se torna o centro da sua vida, você começa a entender que esta terra não é o seu destino final. É o lugar do seu serviço. É o campo onde você semeia. É a estação de passagem onde você aprende obediência, onde ama, onde chora, onde amadurece, onde luta o bom combate. Viver aqui é bom, sim, porque aqui você pode glorificar o seu Senhor, aqui pode servir, aqui pode consolar, anunciar, edificar, interceder, mas morrer para o crente não é perder o que é bom, é entrar no que é melhor. Pense em alguém que passou anos trabalhando longe de casa, acordou cedo por muito tempo, aprendeu a viver com a saudade, escondida entre as costelas, cumpriu sua tarefa com responsabilidade, levou adiante sua missão, trabalhou até nos dias de cansaço, sorriu quando por dentro sentia falta, olhou fotos antigas, ouviu vozes queridas à distância, e embora estivesse comprometido com o seu trabalho, no fundo do coração sempre existiu uma contagem regressiva silenciosa, não para a tragédia, para o retorno, não para a perda, para o reencontro. O dia em que o contrato termina não o derruba dizendo que tudo acabou. Pelo contrário, ele junta suas coisas com lágrimas, sim, mas lágrimas de expectativa, porque finalmente volta para casa, finalmente verá de perto os rostos que amou à distância, finalmente descansará da jornada. Assim é a morte para quem pertence a Cristo. É o dia em que termina a sua missão aqui e começa o abraço pleno lá. Você amou Jesus sem tê-lo visto, falou com ele em quartos vazios, sentiu o consolo dele sem poder tocar sua mão, aprendeu a confiar na sua voz sem vê-la escrita no céu, caminhou por fé, não por vista. Então, diga, como não seria ganho o momento em que essa fé se torna visão? Como não seria ganho o instante em que você já não ora crendo, mas vendo? Como não seria ganho deixar para trás o cansaço, a luta contra o pecado, a fragilidade do corpo, as despedidas, os medos, para estar face a face com aquele que sustentou toda a sua vida? Por isso, a pergunta de hoje não é apenas o que você pensa sobre a morte. A pergunta mais profunda é como você está vivendo. Você está vivendo como alguém que sabe que há uma herança eterna esperando por você? Ou está vivendo como se este mundo fosse a única realidade? Você está investindo seus dias como um peregrino de passagem ou como alguém que tenta construir o seu paraíso definitivo aqui embaixo? Porque, se você esquecer que o seu destino final está em Cristo, vai acabar tentando extrair do mundo algo que o mundo jamais poderá lhe dar. Para o mundo, a morte é o último gasto. Para o crente, é o primeiro recebimento da eternidade. É receber o que foi prometido. É entrar na posse do que foi esperado. É atravessar o limiar e descobrir que tudo aquilo em que você creu não era exagero, mas verdade. E quando essa verdade se estabelece de fato no seu coração, então a pergunta já não é apenas o que acontece quando você morrer.
A pergunta começa a ser outra, muito mais urgente para este dia que ainda está em suas mãos. Se a morte não tem a última palavra, então como você deve viver o tempo que ainda lhe foi confiado aqui? Número 7. Aprenda a contar os seus dias. Há um tipo de sabedoria que só nasce quando você deixa de viver como se os seus dias fossem infinitos. E Moisés conhecia essa sabedoria de uma forma que poucos homens conheceram. Ele não falava a partir de teoria, não falava a partir de uma ideia bonita para colocar na parede. Falava como alguém que havia caminhado durante anos vendo cair uma geração inteira no deserto. Falava como alguém que sentiu o peso do tempo na pele, na memória, nas despedidas. 120 anos de vida, 40 anos vendo, um após o outro, desaparecerem aqueles que saíram do Egito. Se alguém tinha autoridade para falar da brevidade da vida, era ele. E ainda assim, sua oração não foi amarga, não nasceu do pânico. Ele não disse, Senhor, faze com que eu não pense nisso. Não disse, Senhor, tira de mim a angústia de contar o que passa. Disse algo muito mais profundo. Salmo 90:12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Pare um instante. Ensina-nos a contar, não a temer, não a fugir, não a negar. A contar. Porque quando você aprende a contar os seus dias diante de Deus, algo muda dentro de você. O que antes parecia rotina começa a ter peso. O que antes você tomava como certo começa a se tornar sagrado. E o que antes você desperdiçava sem perceber começa a doer de outra maneira. Contar os seus dias não é viver obcecado com o relógio. Não é acordar todas as manhãs com medo porque o tempo está passando. É algo muito mais santo. É abrir os olhos e entender que este dia não é um acidente, não é um preenchimento, não é uma página qualquer perdida entre outras páginas. Este dia é um presente emprestado por Deus, uma provisão nova, um pedaço de vida colocado nas suas mãos para que você o use com intenção. Por isso, Moisés pede sabedoria, porque, sem sabedoria, você recebe o dia como se fosse barato. E quando algo parece barato, você gasta sem pensar. Enche de ruído, derrama em distrações. Entrega a preocupações pequenas. Troca por coisas que amanhã você nem vai lembrar. Mas quando o Senhor ensina você a contar os seus dias, o coração desperta. Você começa a viver diferente. Já não trata amanhã como um simples procedimento. Já não trata suas conversas como se tanto fizesse como você fala. Já não trata sua família, sua obediência, sua oração, seu tempo a sós com Deus, como se pudessem esperar para sempre. Porque entende que cada dia carrega uma designação do céu. Como o maná no deserto, não era pão para acumular, não era provisão para desprezar. Era pão fresco para aquele dia, suficiente para hoje. Assim também são as suas horas. Deus não dá semanas adiantadas, Ele dá o hoje. E dentro desse hoje, oferece oportunidades que, se você não perceber, talvez não voltem da mesma forma. Pense assim, a cada manhã alguém coloca em sua mão uma moeda de ouro. Você não sabe quantas moedas haverá ao todo. Ninguém lhe disse. Talvez sejam muitas. Talvez não tantas. Esse não é o ponto. O ponto é o que você faz com a que tem hoje. Se você não entende o valor dela, a gasta quase sem perceber. Uma parte vai na pressa, outra na comparação, outra na irritação, outra em hábitos que esvaziam você, outra em coisas que pareciam urgentes e, no fim, não alimentaram nada eterno. E quando chega a noite, você nem sabe ao certo para onde foi. Só sabe que foi. Mas quando você entende que cada dia é uma moeda de ouro, tudo muda. Você a enxerga diferente. A segura com mais cuidado. Já não a lança em qualquer coisa. Você investe. Coloca naquilo que permanece. Em uma palavra que cura. Em uma ligação que você não deve continuar adiando. Em uma obediência que custa, mas que você sabe que Deus está pedindo.
em um tempo de oração verdadeiro, em um ato de amor silencioso, em uma decisão de soltar o que rouba a sua vida, em uma conversa em que você deixa o orgulho e escolhe a paz. É aí que o dia deixa de ser apenas tempo e se torna semente. Por isso, esta noite, antes de dormir, seria bom fazer algo simples, mas santo. Reveja o seu dia diante do Senhor e pergunte com honestidade: o que fiz com a moeda de ouro que recebi hoje? Eu a investi em algo que tenha peso para a eternidade? Ou a deixei escapar em coisas que não poderão me sustentar amanhã? E se a resposta doer um pouco, não se condene. Apenas desperte, porque se Deus lhe conceder uma nova manhã, haverá outra moeda em sua mão. Mas não desperdice a de amanhã como desperdiçou a de ontem. Não se trata de quantos dias você vive. Trata-se de quanto peso eterno você coloca em cada um. E quando você começa a contar os seus dias assim, não com medo, mas com sabedoria, algo extraordinário começa a nascer dentro de você. Porque você já não pensa apenas em quanto tempo tem, começa a descobrir para que ele lhe foi dado. Número 8. Quando você encara a morte de frente, nasce a gratidão. Há uma verdade que no começo parece estranha, mas quando você a vive, descobre que é profundamente bonita. Quando você se atreve a encarar de frente a brevidade da sua vida, em vez de se tornar mais sombrio, você se torna mais grato. Parece contraditório, não é? Parece que pensar na morte deveria deixá-lo triste, pesado, sem vontade de nada. Parece que refletir que os seus dias são contados deveria roubar a sua alegria. Mas muitas vezes acontece exatamente o contrário. Quando você realmente desperta por fato de que esta vida não lhe pertence, de que foi emprestada, de que nenhum amanhecer estava garantido, e ainda assim chegou, algo se rompe dentro de você. E graças a Deus que se rompe. Rompe-se a queixa constante. Rompe-se aquela sensação silenciosa de que o mundo lhe deve algo. Rompe-se o hábito de tratar como comum aquilo que na verdade é milagroso. Porque quando você entende que não é dono do tempo, começa a recebê-lo como presente. E um presente se trata de outra maneira. Aquele café da manhã já não é apenas mais uma bebida que você toma meio distraído enquanto pensa nas tarefas do dia. Torna-se uma pequena misericórdia quente em suas mãos. O ar que entra pela sua janela já não é cenário de fundo, é um sinal de que Deus lhe concedeu mais um dia. O abraço do seu filho, a voz da sua mãe, a mensagem de alguém que você ama, a risada no meio de uma tarde comum, até o simples fato de respirar sem dor, tudo começa a ter outro peso. O que antes você dava por certo começa a brilhar. O que antes parecia pequeno agora se torna santo, e não porque mudou por fora, mas porque mudou o olhar com que você recebe. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Que detalhe tão importante! Deus não apenas ensina você a pedir, Ele ensina você a pedir agradecendo. Não é um enfeite espiritual, não é uma formalidade bonita para parecer mais santo na oração. É parte do caminho para a paz, porque o coração que agradece começa a descansar de outra maneira. Quando você agradece, deixa de viver apenas olhando para o que falta e começa a enxergar o que já foi colocado em suas mãos. E muitas vezes a ansiedade cresce justamente quando você perde essa capacidade de ver. A gratidão verdadeira não nasce necessariamente quando tudo está perfeito. Muitas vezes nasce quando você se lembra de quão frágil tudo é. Quando se lembra de que poderia não ter isso, de que poderia ter perdido aquilo, de que aquela pessoa poderia não estar mais aqui, de que você mesmo poderia não ter despertado esta manhã. E de repente, o comum deixa de parecer comum, torna-se graça, torna-se ternura de Deus, torna-se prova de que o Senhor tem sido melhor com você do que você mesmo reconheceu. Talvez você já tenha vivido algo assim.
Talvez quase perdeu a saúde. Talvez uma crise fez você pensar que o seu casamento não iria resistir. Talvez houve um dia em que você quase não chegou a tempo, ou um momento em que sentiu de perto a possibilidade de uma grande perda. E depois, quando aquilo não se foi, ou quando foi restaurado, por um tempo você passou a ver tudo de outra forma, abraçava mais forte, escutava com mais atenção, dizia obrigado com mais verdade, dizia eu te amo, sem pensar tanto. Por quê? Porque por um instante você recuperou a consciência do valor real do que tem. É isso que a consciência da brevidade produz. Ela devolve a você os olhos de admiração que a rotina havia roubado. E talvez seja exatamente isso que a sua alma precisa. Não mais coisas, não mais ruído, não mais promessas de que você será feliz quando tiver algo a mais. Mais olhos novos para ver o que já está aqui, porque a gratidão não nasce de ter mais, nasce de saber que tudo o que você tem é emprestado. E ainda assim, Deus lhe deu. Ainda assim, permitiu que você desfrutasse. Ainda assim, deixou você tocar, viver, saborear, compartilhar. Isso transforma o coração. Amolece, purifica, tira a arrogância, tira a pressa, tira aquela dureza que o hábito vai formando sem que você perceba. Hoje, você pode fazer algo muito simples, mas profundamente transformador. Antes de pedir algo ao Senhor, pare e agradeça por 5 coisas específicas. Não fale de forma geral. Dê nomes. Agradeça por uma pessoa concreta, por uma provisão específica, por uma oração que ele respondeu um dia e que depois você esqueceu, por uma porta que ele fechou para proteger você, por um momento de paz que você tratou como comum, e você verá como algo começa a se alinhar dentro de você. Porque quando você encara de frente que esta vida é breve, você não se torna mais frio, você se torna mais vivo, mais sensível, mais consciente, mais adorador. E quando essa gratidão começa realmente a brotar em você, não muda apenas a maneira como você vê o que tem. Muda também a forma como você caminha, como ama e como responde a cada dia que Deus ainda lhe concede. Número 9. O que o sofrimento não pode tirar de você. Quero falar com você sobre algo que talvez agora mesmo esteja apertando o seu peito. A dor. Essa prova que você não pediu. Esse sofrimento que chegou sem avisar e mudou o ritmo dos seus dias. Talvez você tenha perdido um emprego que parecia seguro. Talvez o seu corpo tenha começado a falhar e agora você vive entre exames, esperas e perguntas. Talvez alguém que você amava profundamente tenha partido. E desde então, existe uma cadeira vazia, um silêncio estranho, uma parte de você que não sabe como continuar igual. E quando a dor entra assim, sem permissão, há uma pergunta que bate na mente repetidas vezes. Para quê? Por que Deus permite isso? Qual é o sentido desse desordem? Onde essa ferida se encaixa na história que Ele está escrevendo com você? E essa pergunta não faz de você menos espiritual, faz de você humano, porque quando o sofrimento toca o que você ama, não dói apenas a perda, dói também a confusão, dói não entender, dói olhar para o céu e ainda não ver a forma do propósito. Mas quero dizer algo com muita ternura e muita firmeza. Há uma verdade que o sofrimento não pode tirar de você. O seu propósito, as suas circunstâncias podem mudar, seus planos podem cair, podem arrancar de você confortos, seguranças, rotinas, pessoas, forças, mas ninguém, absolutamente ninguém, pode arrancar a razão pela qual Deus colocou você nesta terra. Isso permanece intacto, mesmo quando tudo ao redor parece quebrado. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Escute bem essa palavra. Todas, não algumas, não só as bonitas.
Não só as que você entende, não só as que fazem você sorrir. Todas. Também esta. Também aquela noite em que você chorou sem conseguir se explicar. Também aquela porta fechada que ainda dói. Também esse diagnóstico. Também essa traição. Também esse processo longo que cansou a sua alma. Deus não está dizendo que tudo é bom em si. Está dizendo algo mais profundo, que nada está fora das mãos dele. Nada. E se nada está fora das mãos dele, então nem mesmo a sua dor é desperdiçada. Isso muda a maneira como você atravessa a tempestade, porque quando você acredita que o sofrimento é o fim da história, você se afunda na sensação de absurdo. Mas quando entende que Deus continua escrevendo mesmo nos capítulos escuros, algo se sustenta dentro de você, não porque deixou de doer. Dói sim, não porque você já entende tudo. Muitas vezes você não entende quase nada, mas porque sabe que o autor não soltou a caneta. Ele continua agindo, continua até aquilo que hoje faz você tremer. A sua vida muitas vezes se parece com um tapete visto pelo avesso. Deste lado, você só enxerga fios soltos, nós apertados, cores que parecem não combinar, partes que parecem fora do lugar e trechos escuros que fazem você pensar que algo deu errado. Você vê uma perda aqui, uma demora ali, uma ferida mais abaixo, uma oração que ainda não foi respondida e tudo parece um emaranhado. Mas o problema não é a falta de desenho. O problema é que você está vendo o lado de trás. Se pudesse virar a obra e enxergá-la a partir da perspectiva de Deus, veria algo completamente diferente. Veria que até os fios escuros tinham um lugar. Veria que os nós sustentavam partes que de outro modo se soltariam. Veria que nada estava fora do lugar. Que o desenho completo precisava até daquilo que para você parecia incompreensível. Isso não significa que você deve fingir que não dói. Não significa que precisa sorrir quando por dentro está cansado. Significa que você pode chorar sem perder a esperança. Pode fazer perguntas sem soltar a fé. Pode dizer ao Senhor: não entendo isso, mas continuo crendo que tu sabes o que estás fazendo. E essa é uma oração poderosa, porque a fé nem sempre se manifesta como certeza emocional. Às vezes, se manifesta como alguém ferido que ainda decide confiar. Se hoje você está sofrendo, pegue Romanos 8:28 e declare em voz alta, não como informação para a mente, mas como declaração para o espírito. Diga a Deus: não entendo, mas confio que tu entendes. Não vejo o desenho completo, mas sei que tu não paraste de tecer. Não sei por que este fio é tão escuro, mas creio que em tuas mãos ele não será em vão. O sofrimento pode mudar a sua vida. Isso é verdade. Pode torná-lo mais sensível, mais profundo, mais consciente, mais dependente. Mas só Deus pode dar sentido a essa mudança. Só Ele pode pegar o que parecia ruína e transformar em parte de uma obra maior. Hoje Deus sussurra para você: o que você está passando não é em vão. Eu estou tecendo algo que os seus olhos ainda não podem ver. Confie em mim. E quando você começa a descansar nesse propósito, mesmo sem ter todas as respostas, algo poderoso começa a acontecer também dentro da sua mente. No Emero Des, a renovação que Deus quer fazer na sua mente. Quero dizer algo que talvez você precise ouvir hoje com mais força do que imagina. Você não está condenado a pensar sempre da mesma forma. Você não está preso para sempre naquele mesmo sulco de medo, de cansaço, de pensamentos escuros, de queixa silenciosa, de dúvida repetida, de pessimismo que rouba o seu fôlego antes mesmo de o dia começar. Às vezes parece que sim, que essa forma de pensar já virou parte de você, que você é assim e sempre será. Mas não, esse não é o seu destino. Isso pode ter sido o seu hábito, pode ter sido o caminho mais percorrido da sua mente, mas não precisa continuar sendo o único. Porque a sua mente não é uma pedra fechada onde nada muda. Ela é mais parecida com um caminho de terra.
Quando você passa repetidas vezes pelo mesmo lugar, o chão fica marcado. O sulco se aprofunda e então, sem perceber, seus passos voltam para ali automaticamente. Se durante anos você caminhou pela trilha do medo, sua mente aprendeu a correr para o medo. Se caminhou por muito tempo pela queixa, pela suspeita, pela voz que sempre espera o pior, esse terreno se tornou familiar. Mas o fato de ser familiar não significa que seja o seu lar. E isso é importante, porque Deus não apenas chama você a suportar seus pensamentos, Deus chama você a renová-los. Romanos 12:2 diz: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que palavra poderosa! Transformai-vos. Não diz acomodem-se, não diz resignem-se a ser assim, não diz maquiem um pouco que já existe. Diz transformai-vos, ou seja, mude de dentro para fora, mude de forma real. Mude de tal maneira que o exterior comece a refletir o que Deus fez no interior. E observe onde essa mudança começa. Na mente, na sua forma de pensar. Nesse lugar invisível, onde nascem suas reações, suas interpretações, seus medos, sua maneira de enxergar a vida. Isso significa que a renovação não começa quando as circunstâncias mudam. Começa quando a palavra de Deus entra na sua mente e começa a abrir espaço onde antes só havia ruído. Cada vez que você lê a verdade de Deus, algo se move. Cada vez que medita nela, ainda que por poucos minutos, cada vez que, em vez de repetir a velha mentira, você escolhe repetir o que o Senhor diz sobre você. Cada vez que responde a um pensamento de derrota com uma verdade do céu. Ali, pouco a pouco, um novo caminho está sendo aberto. Talvez você não veja tudo de imediato, talvez ainda sinta a luta, mas a obra já começou. Pense em um copo cheio de água suja. Você olha e sabe que está turvo. Não dá para beber, não reflete nada com clareza. Assim, muitas vezes, se sente a mente quando passa tempo demais cheia de medo, culpa, palavras erradas, feridas não curadas, vozes que não vêm de Deus. Agora, como limpar esse copo? Você poderia tentar tirar a água suja com as mãos, mas não adiantaria. Só se sujaria mais. Mas se você coloca esse copo debaixo de um fluxo constante de água limpa, algo começa a acontecer. A água clara entra e continua entrando. E pouco a pouco, sem barulho, sem espetáculo, sem violência, o sujo começa a sair. Não porque você o empurrou com força, mas porque algo mais puro ocupou o lugar. Assim, a palavra de Deus age em você. Nem sempre arrancando de uma vez cada pensamento escuro, mas substituindo-o, enchendo você de verdade até que a mentira já não tenha onde ficar, enchendo você de luz até que a escuridão comece a perder espaço, enchendo você da voz do Pai até que outras vozes comecem a soar mais fracas. Por isso, não subestime o que acontece cada vez que você se senta com a Bíblia aberta. Mesmo cansado, mesmo com o coração confuso, mesmo sentindo que entende pouco. A água limpa está correndo e está fazendo mais do que você consegue ver. Faça algo simples esta semana. Escolha um único versículo. Não 20. Não como uma tarefa religiosa, mas como remédio. Leve-o com você pela manhã e à noite. Repita-o quando lavar o rosto, quando sentir ansiedade, quando o velho pensamento tentar voltar a governar você. Deixe essa verdade descer devagar. Deixe que ela penetre. Deixe que abra um novo caminho dentro de você. Deus não pede que você mude com as suas próprias forças. Ele pede que você deixe a verdade dele entrar. E ela transforma você. E quando a sua mente começa a ser realmente renovada, você começa a perceber algo que antes não conseguia ver com clareza. Que Deus nunca esteve distante, que sempre esteve perto, falando com você, sustentando você, chamando você pelo nome em meio a tudo. No Número 11,
o Deus que não te solta. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e em algum canto do seu coração esteja surgindo uma objeção silenciosa. Talvez uma parte de você diga: sim, soa bonito, soa profundo, soa esperançoso. Mas eu não sinto Deus perto. Eu oro e sinto que minhas palavras batem no teto. Abro a Bíblia e às vezes as letras parecem ficar imóveis, sem tocar nada por dentro. Vejo outras pessoas falarem da sua fé com segurança, com fogo, com alegria, e você se pergunta em segredo o que aconteceu com você. Onde ficou aquela sensibilidade? Onde ficou aquela paz? Onde ficou aquela proximidade que um dia você pensou que nunca iria perder? E quero dizer algo com toda ternura. Eu entendo. Porque há temporadas na vida em que o céu parece de concreto. Temporadas em que a alma não sabe interpretar o silêncio, em que não sentir Deus se torna mais doloroso do que qualquer outra coisa, porque você sabe que precisa dele, mas não consegue percebê-lo. E nesses momentos, o inimigo sussurra rápido, diz que Deus se afastou, diz que algo se quebrou para sempre. Diz que, se você não o sente, então, ele não está. Mas isso não é verdade. O fato de você não sentir Deus não significa que Deus não esteja. A sua sensação não define a presença dele. A sua confusão não cancela a fidelidade dele. Pense no sol em um dia completamente nublado. Há manhãs em que você acorda e todo o céu está coberto, cinza, pesado, fechado. Você não vê a luz direta, não sente o calor como em outros dias. E, no entanto, o sol não desapareceu, a nuvem não o apagou, apenas o escondeu dos seus olhos por um momento. Assim acontece com Deus. Há nuvens emocionais, cansaços profundos, dores acumuladas, decepções, feridas, processos longos, perguntas sem resposta que se colocam entre a sua percepção e a presença dele. Mas Deus não deixou de estar. Ele continua ali, sustentando você, mesmo quando você não tem forças para perceber que está sendo sustentado. Isaías 49, 15 e 16 diz de uma forma tão comovente que é difícil ler sem sentir algo se mover por dentro. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que esta se esquecesse, eu nunca me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Pare um instante. Escute isso outra vez dentro de você. Eu nunca me esquecerei de ti. Não diz, vou me lembrar de você quando orar melhor. Não diz, vou me lembrar quando você voltar a sentir algo bonito. Não diz, vou me lembrar quando tiver mais fé. Diz, nunca. E quando Deus diz nunca, não há estação escura capaz de transformar esse nunca em outra coisa. Ele compara com o amor mais forte que esta terra conhece, o de uma mãe pelo filho do seu ventre. E depois faz uma declaração ainda maior. Mesmo que ela chegasse a esquecer algo que já parece quase impossível, eu não me esqueço de você, porque não levo você escrito com algo que se apaga. Não levo você como uma nota solta que pode se perder. Levo você gravado, marcado de forma permanente nas palmas das minhas mãos. E quando você escuta isso à luz da cruz, o coração entende algo ainda mais profundo. Essas mãos não são mãos distantes. São as mãos que foram abertas por amor a você. As mãos feridas de Cristo. As mãos que carregaram o preço do seu resgate não podem esquecer aquilo pelo que sangraram. Sabe o que uma mãe faz quando seu filho tem febre de madrugada? Muitas vezes a criança nem consegue chamá-la. Está meio dormindo, confusa, fraca, respirando com dificuldade. Mas a mãe já está acordada, já percebeu a mudança na respiração, já colocou a mão sobre a testa do filho, já acendeu a luz com cuidado. Já está preparando água, remédio, uma coberta, o que for necessário. A criança pode não entender tudo isso, pode nem perceber que ela já entrou no quarto há algum tempo.
Mas a ignorância da criança não cancela a presença da mãe. Ela continua ali, velando, cuidando, tocando com amor atento. Assim é Deus com você. Quando você sente que ninguém te vê, Ele já colocou a mão sobre a sua testa. Quando você pensa que está sozinho na noite, Ele já está acordado ao seu lado. Por isso, se hoje você sente que Deus está distante, não faça da sua emoção a medida da verdade. Confie na palavra dele. Abra em Isaías 49:16 e leia devagar, uma e outra vez, até que o seu coração comece a ceder. Te gravei nas palmas das minhas mãos. Você não precisa sentir perfeitamente para que isso seja verdade. Já é verdade. Deus não ama você quando você sente. Ele ama você sempre. O seu sentimento muda, a aliança dele não. A sua força sobe e desce. A fidelidade dele não se move. As suas emoções tremem. As mãos dele permanecem firmes. E se você realmente começa a descansar no fato de que Deus nunca soltou você, nem mesmo no seu pior momento, então algo dentro de você vai ficar exposto. Porque, se ele não te solta, talvez já tenha chegado o momento de você soltar aquilo que ainda está segurando com medo. No Homero 12, solte o que você não pode levar. Há coisas às quais você está se agarrando com uma força que já está cansando a sua alma. Às vezes nem são coisas ruins em si mesmas. Pode ser a aprovação de alguém que nunca chega completamente. Pode ser uma imagem de si mesmo que você sente que precisa sustentar a qualquer custo. Pode ser um título, uma posição, um conforto, uma segurança econômica, um relacionamento, uma expectativa, um ressentimento antigo que virou parte da sua identidade. E você aperta forte porque dentro de você há uma ideia silenciosa que diz: se eu soltar isso, eu perco. Se eu deixar isso ir, eu fico vazio. Se eu não segurar isso com as minhas mãos, algo em mim desmorona. Mas quando a verdade sobre a brevidade da vida entra de verdade, no coração, algo começa a se quebrar para o bem. Você percebe que tem lutado para conservar coisas que, no fim, nunca foram suas para sempre. Porque esta vida passa, e passa mais rápido do que você gostaria de admitir. E quando isso se torna real diante dos seus olhos, muitas lutas perdem o sentido. Muitos pesos se tornam absurdos. Muitas obsessões são desmascaradas. Você começa a olhar para aquilo que tanto defendia e de repente pergunta: isso realmente merece tanto espaço no meu coração? Vale a pena me desgastar por algo que não vai atravessar comigo a fronteira da eternidade? Há uma frase que impacta pela simplicidade. Ninguém nunca viu um caixão com malas em cima. Ninguém atravessa para o outro lado levando seus troféus, seus móveis, suas contas, seus aplausos, seus títulos, suas discussões vencidas, seus caprichos realizados. Tudo isso fica aqui. Tudo. 1 de Timóteo 6,7 diz: porque nada trouxemos para este mundo e certamente nada podemos levar dele. Você chegou sem nada. Despido de posses, de conquistas, de nomes importantes, de tudo aquilo que hoje parece tão pesado. E também partirá sem nada disso. A única coisa que terá eco eterno será o que você semeou na sua relação com Deus e no coração de outras pessoas. O amor que você deu, a obediência que ofereceu, a misericórdia que escolheu, a verdade que viveu, o perdão que liberou, a fidelidade com que caminhou com o Senhor. Isso tem peso na eternidade. Isso atravessa. Então me diga, por que continuar dando tanto valor ao que não terá valor quando tudo for exposto à luz de Deus? Muitas das suas angústias nascem exatamente aí, de tratar como indispensável algo que na verdade é passageiro. De confundir o urgente com o eterno, de segurar com desespero coisas que não podem salvar você, não podem preencher você e não podem acompanhar você até o fim. E quanto mais forte você as segura, mais elas pesam, mais afundam você, mais roubam o fôlego que você precisava para buscar a Deus com liberdade.
Pense em alguém que está em um barco e de repente percebe que ele começa a afundar. Olha para a margem. Sabe que precisa nadar. A vida depende de soltar peso e avançar. Mas, em vez disso, abraça com mais força uma mala cheia de coisas que comprou durante a viagem. Roupas, sapatos, lembranças, objetos que pareciam valiosos enquanto tudo estava calmo. Agora a água entra, o barco desce. O momento exige leveza, mas a pessoa se recusa a soltar. E quanto mais abraça a mala, mais afunda. Não porque a margem esteja longe, mas porque está presa ao que nunca precisou para chegar em terra firme. Assim, fazemos muitas vezes, você e eu. Afundamos abraçando o orgulho. Afundamos abraçando o ressentimento. Afundamos abraçando uma meta vazia, uma aprovação humana, uma necessidade de controle. Coisas que pareciam importantes durante a viagem, mas que não servem para chegar à margem de Deus. E o mais triste é que às vezes você chama de fidelidade aquilo que na verdade é apego. Chama de prudência aquilo que na verdade é medo. Chama de identidade aquilo que na verdade é peso. Mas o Senhor, com seu amor firme, convida você hoje a viver mais leve, não mais vazio, mais livre. Porque soltar o que é temporário não significa desprezar a vida. Significa colocar cada coisa no seu lugar. Desfrutar sem idolatrar. Agradecer sem depender. Usar sem deixar que possua você por dentro. Hoje seria bom que você parasse diante de Deus e identificasse uma única coisa. Algo que você está segurando e que não tem peso eterno. Pode ser um ressentimento que rouba sua paz. Pode ser uma ansiedade por algo que você não controla. Pode ser uma ambição que está secando sua alma. Pode ser uma necessidade doentia de agradar alguém. E ali em oração, diga ao Senhor com sinceridade: eu entrego isso a Ti, não porque não dói, não porque não importa, mas porque prefiro chegar leve à Tua presença do que afundar carregando o que não posso levar. Lembre-se disto: o que você entrega nas mãos de Deus nunca se perde. O que você tenta segurar apenas com as suas, isso sim se perde para sempre. E quando você começa a soltar o que é temporário, algo precioso acontece. Suas mãos deixam de estar ocupadas com pesos inúteis e ficam livres para abraçar algo muito mais valioso. Número 13. Semeia hoje o que você quer colher na eternidade. Se esta vida é breve, então cada dia importa mais, não menos. É isso que quero que você veja hoje. A brevidade não tira valor da sua vida, ela multiplica. Porque quando você entende que seus dias não são infinitos, deixa de vivê-los como folhas que podem ser arrancadas sem consequência. Começa a enxergá-los como sementes. E uma semente sempre parece pequena quando está na sua mão. Parece pouca coisa, parece insignificante, mas dentro dela já está escondido o fruto de amanhã. Assim também acontece com você. Cada palavra de encorajamento que você oferece, cada vez que escolhe perdoar em vez de endurecer, cada vez que obedece a Deus, mesmo quando ninguém está vendo, cada vez que faz o bem em silêncio, cada vez que ama quando amar custa, você está semeando algo que não termina neste mundo. Você não está aqui respirando por acaso, não está apenas ocupando espaço até o fim chegar. Você não foi colocado nesta terra só para consumir dias, pagar contas, resolver tarefas e desaparecer. Você está aqui para semear, para deixar no solo de hoje uma semente que um dia terá fruto eterno. E isso muda completamente a forma como você olha até para as coisas mais simples. Porque de repente entende que uma conversa pode ser uma semeadura. Uma oração pode ser uma semeadura. Um ato de generosidade pode ser uma semeadura. Um não ao pecado também pode ser uma semeadura. Tudo o que você faz diante de Deus tem peso. Tudo. Gálatas 6:8-9 diz: porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Veja como a palavra coloca diante de você 2 campos, não 10, não 100, 2. O campo do que se corrompe e o campo do que permanece. Você pode semear no imediato, no ego, no orgulho, no prazer vazio, na necessidade de aplauso, na acumulação, em tudo aquilo que hoje brilha, mas amanhã murcha. Ou pode semear no espírito, fé, obediência, pureza, amor, compaixão, verdade, generosidade. E a colheita sempre se parece com o campo onde você semeou. O mais forte é que a semeadura nem sempre impressiona. Quase nunca faz barulho. Semear é humilde, é oculto. Muitas vezes parece pouco. Ninguém aplaude uma semente enterrada. Ninguém se empolga muito com um terreno que ainda parece vazio. E, no entanto, lá embaixo, onde ninguém está olhando, uma história já começou. Por isso, não subestime os pequenos atos de obediência. Não subestime uma oração feita com lágrimas. Não subestime o esforço de continuar fazendo bem quando você está cansado. Não subestime o amor que você oferece, mesmo quando não é correspondido. O céu vê, Deus registra, a eternidade recolhe. Pense em um agricultor. Ele vai ao campo com as mãos cheias de sementes e as enterra uma por uma. Depois volta para casa e no dia seguinte o terreno ainda parece o mesmo. Não há fruto, não há colheita, não há nada visível para mostrar resultados. Passam vários dias e a terra continua em silêncio. Depois vem um sol forte, talvez a chuva demore, e ainda assim o agricultor sábio não se desespera nem desenterra a semente para ver se ainda está viva. Ele entende algo que você também precisa lembrar. O crescimento mais importante, muitas vezes, acontece em lugares que seus olhos não conseguem ver. Debaixo da superfície, no secreto, no escondido, algo já está sendo formado. Assim funciona a sua vida com Deus. Talvez você pense que a sua obediência de hoje não mudou nada. Talvez sinta que aquela ligação que fez, aquele perdão que liberou, aquele ato de amor que ninguém viu, aquela vez em que escolheu se calar em vez de ferir, aquela madrugada em que orou por alguém, não produziu muita coisa. Mas não meça a semeadura pela rapidez com que vê o fruto. Meça pela fidelidade com que você obedece. Porque Deus prometeu algo muito sério. A seu tempo, você colherá se não desfalecer. A seu tempo. Não no seu, não quando a sua pressa exigir resultados, não quando a sua carne pedir provas imediatas. A seu tempo. Então hoje, faça uma semeadura eterna. Uma só, mas real. Ligue para alguém e diga que o ama. Perdoe quem te feriu. Abençoe alguém que não pode te retribuir. Ore por uma pessoa que talvez nem saiba que precisa dessa oração. Dê um passo de obediência naquilo que você vem adiando. Faça algo que não apenas ocupe este dia, mas o ultrapasse. Não meça a sua vida pelo que você acumulou, meça pelo que você semeou. Porque no final, quando tudo que é temporário cair por terra, o que falará por você não será quanto você reteve, mas quanto você entregou a Deus para que Ele transformasse em fruto eterno. E com isso no coração, agora você está pronto para ouvir algo que sela tudo o que temos falado hoje. No Êmero 14, a morte não é o final, é a capa. Quero deixar você com uma imagem que, se permitir que entre de verdade no seu coração, pode mudar completamente a maneira como você enxerga a sua vida e também a maneira como você enxerga a morte. Tudo que você viveu até aqui, suas alegrias mais puras, suas perdas mais dolorosas, as vezes em que você riu com todo o peito, as noites em que chorou em silêncio para que ninguém ouvisse, as orações que pareciam não sair do quarto, os dias em que sentiu que não aguentava mais e mesmo assim continuou respirando porque Deus te sustentou, tudo isso que para você foi tão grande, tão intenso, tão real, é apenas a capa do livro, a página de título, a introdução antes de que a história comece em toda a sua plenitude.
E isso não tira valor do que você viveu. Pelo contrário, dá um sentido ainda mais profundo, porque significa que nenhum dos seus capítulos aqui foi inútil. Nenhuma lágrima se perdeu, nenhuma batalha foi em vão, nenhuma noite de insônia ficou fora do olhar do Senhor. Tudo esteve preparando algo. Tudo fez parte de um começo, mas não do final. Nunca do final, porque para o crente a morte não fecha o livro, ela o abre. Não há para a história, a revela. Não é uma parede, é uma porta, não é o fim do caminho. É o limiar para aquilo para o que você sempre foi criado. 2 Coríntios 5, 8 diz isso com uma serenidade que só pode vir de alguém que já entendeu essa verdade. Mas temos confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ouça a simplicidade gloriosa dessas palavras. Ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Não fala de vazio, não fala de neblina, não fala de incerteza eterna, fala de presença, fala de proximidade, fala de Cristo no momento em que este corpo se apaga. Para quem pertence a Jesus, não vem uma longa ausência. Vem um encontro, não vem uma queda no desconhecido, vem uma chegada, não vem uma escuridão sem nome, vem o rosto do Senhor. Por isso Paulo não tremia diante da morte, como quem teme ser engolido por algo horrível. Ele a olhava como quem espera uma viagem que o leva para casa. Como quem já fez as malas da alma há muito tempo e sabe que do outro lado não o espera o vazio, mas aquele a quem amou sem ter visto. Isso muda tudo, porque então você já não interpreta a morte como uma interrupção cruel, mas como um momento em que a fé se torna visão, em que a esperança deixa de ser promessa e se torna presença, em que finalmente você vê face a face o Cristo que sustentou cada um dos seus dias aqui embaixo. Pense em um livro que tenha te prendido completamente, um daqueles que você lê e sente que o coração entra na história. Você chega ao último capítulo e sente tristeza em fechá-lo, porque não quer que termine. Dói pensar que não haverá mais páginas, mais reviravoltas, mais beleza. Mas então, ao fechar o suposto final, você descobre algo inesperado. Aquilo não era o livro. Era apenas o prólogo, a introdução, o limiar. E ao virar a página, começa uma história infinita, mais viva, mais luminosa, mais profunda, onde cada capítulo supera o anterior e nunca se esgota. Assim será com você em Cristo. Esta vida, com tudo que teve de belo e de doloroso, não é a obra completa, é a entrada, é o começo de algo muito mais real do que agora você pode imaginar. E isso deveria mudar a maneira como você vive hoje, porque se isto é a capa, então cada linha importa, cada gesto, cada decisão, cada ato de obediência, cada vez que você escolhe amar, cada vez que continua crendo, cada vez que se levanta outra vez, você está escrevendo a capa de uma história eterna. Não viva este dia como se fosse uma página solta levada pelo vento. Viva-o como parte do início de algo sagrado, como alguém que sabe que está sendo preparado para um mundo onde já não haverá choro, nem sombra, nem despedidas, nem medo, nem cansaço da alma. Não tenha medo do fim da capa. O que vem depois é a história que você sempre sonhou, mesmo quando não sabia dar nome a isso. E hoje Deus sussurra com uma ternura que talvez o seu coração precisava ouvir. O que você viveu aqui não é tudo, é apenas o começo. E o que tenho preparado para você, olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Que promessa imensa, que descanso para a alma. O melhor não ficou para trás. O melhor não escapou de você. O melhor não está perdido em algum ponto do seu passado. O melhor está diante de você, guardado em Cristo. E agora sim, depois de ter caminhado por tudo isso, é momento de voltar ao lugar onde esta conversa começou. Porque quando você entende que a morte não é o final, mas apenas a capa,
então também entende, de uma vez por todas, como deve viver o livro enquanto ainda tem páginas para escrever aqui. Número 15. A neblina, a promessa e a tua declaração de hoje. Você se lembra de como começamos? Começamos falando da neblina, aquela neblina da manhã que aparece de repente, cobre a paisagem por um momento e depois vai embora sem pedir permissão, sem avisar, sem fazer barulho. Assim é a sua vida, assim é a minha. Tiago disse isso com uma honestidade que não deixa espaço para engano. Somos como neblina, estamos por um pouco de tempo e depois desaparecemos. E sim, essa verdade continua sendo verdade hoje. Mas agora você já não a enxerga como no começo. Porque hoje você descobriu algo que muda completamente a forma de ver essa neblina. A neblina vai embora, sim. Mas aquilo que você semeou enquanto ela estava ali, isso permanece. Isso muda tudo, porque então a sua vida já não é uma corrida desesperada para reter o que está escapando. A sua vida se torna uma oportunidade santa para semear o que não morre. O mundo dizia, lembre-se de que você vai morrer, então viva bem. E embora isso tenha uma parte de verdade, não é suficiente para curar o coração humano, não é suficiente para te sustentar quando a dor chega. Não é suficiente para responder o que fazer com o medo, com a perda, com o túmulo, com o anseio de eternidade que o próprio Deus colocou dentro de você. Mas hoje, você ouviu a verdade completa. Sim, lembre-se de que esta vida é breve. Sim, lembre-se de que os seus dias são contados. Sim, lembre-se de que você não pode levar nada deste mundo. Mas lembre-se também de algo maior, mais forte, mais glorioso. Alguém venceu a morte por você. Lembre-se de que Cristo arrancou o aguilhão da morte. Lembre-se de que o sepulcro não pôde retê-lo. Lembre-se de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembre-se de que o Deus que o mundo apenas intuía se deixou ver, tocar, amar. Lembre-se de que levou o seu nome no coração e os seus pecados na cruz. Lembre-se de que, para quem está em Cristo, morrer não é perder. É chegar em casa, é fechar os olhos aqui e abri-los diante do Senhor. É deixar a capa e entrar no livro verdadeiro. É terminar a semeadura e começar a colheita. E por isso quero deixar para você uma prática simples, mais poderosa. Antes de dormir hoje, pegue um papel. Não pense demais. Não adie. Escreva uma única frase que responda a esta pergunta. Se esta fosse a minha última semana de vida, o que eu faria diferente? Escreva com honestidade. Talvez você ligaria para alguém. Talvez pediria perdão. Talvez deixaria um hábito que está secando a sua alma. Talvez começaria a orar de verdade. Talvez voltaria para Deus com todo o seu coração. Talvez diria, eu te amo, sem esperar outro momento. Escreva. E depois faça. Não na próxima semana. Não quando se sentir mais pronto. Amanhã, porque a neblina não espera. E agora, receba esta bênção sobre a sua vida. Que o Deus de toda esperança te encha de alegria e paz no crer, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Como diz Romanos 15:13. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Como diz Filipenses 4:7. Deus te abençoe hoje e sempre. Fique com esta verdade ardendo dentro de você. A neblina vai embora, mas aquilo que você semeou nela, isso é para sempre. Você caminhou comigo por 15 verdades que não são pequenas. Olhou de frente para a neblina. Ouviu que a sua vida aqui é breve, sim, mas também descobriu que não é vazia. Entendeu que o mundo mal consegue te dizer para lembrar da morte, mas Deus te diz algo muito maior. Lembre-se também de que Cristo já a venceu. Hoje você não terminou esta mensagem com mais medo. Você a termina com mais verdade, com mais clareza, com mais esperança. E antes de ir, quero que guarde 3 coisas bem fundo no seu coração. Primeira, a sua vida é breve, mas não pequena.
Você não está aqui para preencher tempo. Você está aqui para semear. Cada oração, cada ato de obediência, cada perdão, cada palavra de amor, cada vez que você escolhe Deus em secreto, nada disso se perde. Tudo fica semeado diante do céu. Segunda, a morte não tem a última palavra sobre você. Cristo já entrou nela, a venceu e saiu com as chaves em sua mão. Para você que está nele, morrer não é perder, é chegar em casa. Terceira, não continue abraçando aquilo que você não pode levar. Solte o ressentimento, solte o medo, solte a aprovação dos outros, solte o peso inútil. As suas mãos foram feitas para semear eternidade, não para se apegar à cinza. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se neste canal. Não por rotina, mas para que cada nova mensagem que aparecer na sua tela seja um lembrete de que Deus continua falando com você em meio aos seus dias contados. E compartilhe com alguém que precisa ouvir que a morte não tem a última palavra e que ainda há tempo para semear algo eterno. E se houve um momento desta mensagem em que você sentiu que Deus estava olhando direto para o seu coração, deixe o seu like como uma pequena declaração que diga: hoje eu ouvi, hoje eu despertei, hoje eu não passei direto. E agora, declare comigo. Eu declaro que a minha vida está nas mãos de Deus. Declaro que não temo a morte, porque Cristo já a venceu. Declaro que cada dia que respiro é um presente com propósito eterno. Declaro que não vivo para o que se desvanece, mas para o que permanece. A minha esperança não está neste mundo. A minha esperança está em Cristo. Amém. Que o Senhor te ensine a contar os seus dias com sabedoria, a soltar o que não tem peso eterno e a semear com fidelidade enquanto ainda é dia. Que Ele coloque paz no seu coração quando o tempo te assustar e esperança nos seus olhos quando você pensar no fim. E que a cada manhã você se lembre desta verdade. A vida passa, mas em Cristo, nada do que você semeia para Deus se perde jamais.